Olá, estou eu aqui novamente para contar um pouco da minha história de vida, né? Como família que eu descobri que era narcisista e que eu era o bode expiatório. Bom, antes eu preciso dizer que na atualidade, né, eu já sou adulta, lógico, né? E muitas coisas aconteceram desde então. Então, assim, muitas pessoas da minha família já casaram, já se afastaram. Então, a minha vida atual, ela tá bem melhor. E outras pessoas também perceberam que pisaram um pouco na bola, então já me deixaram meio em paz. Então, atualmente, a minha vida ela já está bem mais equilibrada. Só que eu ainda tenho algumas sequelas, assim, do meu passado que eu ainda não consegui me livrar. Como, por exemplo, eu tenho muita dificuldade em confiar nas pessoas. É uma coisa que eu trago comigo, né? Que foi desenvolvido e eu não consigo. É muito difícil para mim. E outra dificuldade que eu tenho é, assim, essa questão afetiva, né? De me relacionar é também muito complicado para mim. São sequelas do meu passado. Desculpem o som ao fundo, tá tendo um evento aqui perto, então é meio difícil tirar esse som do fundo. Pois bem, no vídeo passado eu falei sobre a minha infância e nesse eu vou falar um pouco sobre a minha transição entre a infância e a adolescência. Eu vou falar entre os 10 e os 14 anos. Bom, eu não tenho script novamente, né? Então eu espero que saia de uma forma ordenada. Pois bem, com 10 anos de idade, eu tenho 3 primas que têm a mesma idade que eu. Só que sempre foi assim, a nossa diferença de idade é de meses. Eu sou a mais velha. E apesar de ser a mais velha, eu sempre fui a mais boba, a mais ingênua de todas, das 4. Eu nunca sabia de nada e elas é que acabavam me explicando assim, as coisas, né? Por exemplo, a minha mãe, ela sempre teve muita dificuldade de conversar comigo. Ela não me respondia nada. Por exemplo, se eu perguntasse a ela sobre menstruação, alguma coisa do tipo, ela mudava de assunto, ela não conversava comigo. Aqueles pais, os meus pais são aqueles pais antigão, né? Então eles sempre tinham muita dificuldade de conversar comigo. E eu acabava sabendo das coisas, assim, essas curiosidades da adolescência, né? Da infância, através das minhas amigas, né? Através das minhas primas, que elas acabavam me contando. Então elas eram as fontes, né? E aí, quando eu tinha 10 anos de idade, eu já não tinha mais corpo de criança, né? Eu já tinha seios. Só que, assim, eu sempre digo que se eu pudesse ter escolhido, eu não queria ter me desenvolvido tão cedo. Eu gostaria de ter me desenvolvido assim lá pelos 13, 14 anos. Aos 10 anos não foi uma boa ideia. Por quê? Porque com 10 anos de idade, eu já tinha assim, um corpo de adulta, né? Mas a minha mente era muito infantil. Eu não sabia o que estava acontecendo. Então, assim, ver o meu corpo se desenvolvendo e não entender o que estava acontecendo era complicado. E na adolescência é uma fase em que a gente sempre quer ser igual às nossas colegas. Eu sempre digo que a adolescência é a fase mais Maria vai com as outras que existe. Porque é uma fase que você é muito insegura. E aí eu lembro que como eu já tinha seios e as minhas coleguinhas ainda não tinham, eu apertava as minhas roupas, sabe? Eu usava roupas. Eu apertava os meus seios assim pra não aparecer muito e eu usava roupas largas e eu tinha vergonha, sabe? Então eu não sabia me vestir direito, eu não sabia me vestir.
E como eu disse, eu era extremamente tímida, né? E assim, eu não encontrei narcisistas só na minha família. Hoje eu percebo que algumas das minhas primas, elas também provavelmente eram narcisistas, né? Pois bem, então as minhas primas, duas em especial, mas eu acho que dessas duas, só uma era realmente narcisista, a outra eu acho que manipulava, né? Uma era narcisista e manipulava a outra, elas viviam juntas. Pois bem, eu acho que elas eram narcisistas. Elas tentavam fazer com que eu me sentisse feia e eu me achava feia. Eu não quero fazer esse vídeo e parecer vitimista, tá, gente? Eu tô só tentando falar como a minha eu pré-adolescente se sentia. Então, como eu cresci ouvindo que eu não era bonita, tal, que eu era feia, que eu era doida, que eu era lesada, que eu era burra, fracassada, essas coisas. Então, quando eu cheguei na adolescência, comecei a entrar na adolescência, foi a primeira vez que eu comecei a prestar atenção no espelho. Então, todas aquelas palavras que eu tinha ouvido na infância começaram a influenciar. E eu comecei realmente a me achar feia. Até hoje eu não consigo me achar bonita. Por mais que eu receba elogios, é difícil para mim me achar bonita. Mas eu aprendi a agradecer, a dizer obrigada. Pois bem, então, como eu já tinha a minha estima baixa, eu acabava acreditando. Eu me sentia patinho feio, né? Eu saía com elas muito lindas e tal. E eu não me achava bonita e era muito ruim. E elas tentavam fazer eu me sentir mal. É engraçado que na atualidade, um dia eu tava conversando com essa prima que eu disse que acho que é narcisista. E aí conversa vai, conversa vem. E ela acabou dizendo, falando do passado, né? E ela acabou me revelando que ela tinha muita inveja de mim. E aí eu fiquei super surpresa. Inveja? Mas por quê? Aí ela falou que na adolescência, né? Eu fui a primeira a criar corpo. E elas demoraram bastante para isso acontecer. Então elas tinham inveja de mim. Ela até me falou que tinha feito até simpatia para ver se conseguia fazer os seios crescerem, porque ela queria ter os seios igual aos meus e tal. Aí é engraçado, né? Por exemplo, elas viviam me inferiorizando, mas na verdade elas faziam isso porque elas tinham inveja de mim, sabe? Só que eu tinha a minha estima tão baixa, que eu não conseguia acreditar que alguém poderia sentir inveja de mim, né? E como eu disse, eu usava roupas largas, eu nem me exibia porque eu tinha vergonha, né? Eu queria ser igual às minhas colegas e como elas não tinham corpo, eu também não queria ter, né? Porque a gente sempre quer ser igual às nossas coleguinhas, né? As nossas amigas. Pois bem, além disso, quando eu entrei na adolescência, eu fui criada muito presa. Sim, continuando, tinha as brigas entre os meus irmãos, tinha os xingamentos, né? Também tinha momentos bons, tá? Minha vida não foi feita só de momentos ruins. E teve uma coisa que começou a piorar quando eu comecei a entrar na adolescência, que foi o fato de que eles começaram a me prender muito, sabe? Mãe, pai, irmãos, começaram a me prender demais. E a minha mãe sempre dizia a seguinte frase: minha filha só vai namorar até os 15 anos, quando tiver 15 anos. Só vai namorar quando tiver 15 anos. Então, eu meio que morria de medo de ter algum namorado ou alguma coisa assim, porque eu sabia que ia ter problemas em casa. E a primeira vez que eu gostei de um meninozinho eu tinha 10 anos, né? Paixãozinha platônica, mas eu era super tímida e acho que ele nunca soube disso. E a primeira vez que o menino deu em cima de mim eu tinha 12 anos, ele tinha 13, eu era 14, e ele tentou muito ficar comigo. As minhas amigas tentaram, né, ajeitar para que eu ficasse com ele, mas eu, sinceramente, eu morria de medo da minha casa. Eu achava, não, vou ter problemas em casa, eu acho que eu vou apanhar, vão brigar comigo e tal. Então eu acabei não cedendo. Apesar de que 12 anos realmente eu acho que era muito cedo. Mas depois teve outras oportunidades e eu também meio que não
eu não me permitia, porque eu sabia que eu ia ter problemas em casa. Eu lembro que eu tinha muito medo, assim. Eu nunca gostei de broncas, assim, de agressões físicas. E eu fazia de tudo para que eu não tivesse que passar por isso. E mesmo fazendo de tudo para não ter que passar por isso, ainda assim essas coisas aconteciam, né? Brigas e discussões eram constantes. Na verdade era assim, era porque eles tinham as frustrações deles, então quando eles estavam frustrados, eles precisavam descarregar em alguém, e aí criavam uma confusãozinha besta comigo e aí despejavam, né, aquela raiva deles, né, reprimida em mim, e os meus pais eram negligentes, então era um inferno. Pois bem, então, como tinha muito essa coisa de só pode namorar com 15 anos, então eu me reprimi, né? As minhas colegas começaram a ter os namorinhos delas e tal, elas começaram a falar sobre essas coisas de namorado, mas eu me reprimia porque na minha cabeça eu não podia e tal. Enquanto isso, os meus irmãos, nossa, eles... os meus irmãos, desde os 11, 12 anos que eles estavam pegando geral, entende? Mas eu não podia, eu tinha que ser freira. Engraçado que eu não podia namorar, mas podia apanhar e ser xingada, né? Uma coisa que eu nunca entendia. E assim, nessa época o meu irmão mais novo também nasceu. Quando ele nasceu, acho que eu tinha uns 11 anos. E aí a minha mãe, ela ficou tão focada nesse meu irmão caçula, que eu acho que aí foi que ela meio que esqueceu de mim. Assim, eu prefiro acreditar que ela não fazia de propósito, mas, sabe, eu me sentia muito desprotegida naquele ambiente, sabe? E assim, geralmente os pais, eles, especialmente as mães, elas costumam arrumar as filhas, né? Deixar parecendo uma bonequinha e tal. A minha mãe, eu acho que talvez por causa do meu irmão mais novo, que nasceu, era um bebê, né? Lá pelos 11, 12 anos. Ela não se... Assim, acho que ela não cuidava muito de mim, assim, nesse sentido de aparência. Eu lembro que eu me vestia muito mal, sabe? E eu era meio que piada na escola. E eu tive outro azar, assim, pra finalizar. Que a minha rua era aquela rua muito cheia de pessoas, sabe? E sentadas na calçada. E, sabe, um bando de desocupado que não tinha nada o que fazer e vivia de se intrometer na vida alheia. Pois é, além disso tudo, eu tinha que passar por isso. Então, era um povo muito intrometido. Eles se intrometiam muito na vida de todo mundo, especialmente na minha. E era engraçado, tinha até uma vizinha que até hoje eu tenho muita raiva dela, porque ela influenciava minha mãe, assim, no meu comportamento, assim. Tipo, a minha mãe era minha mãe, só que ela meio que queria influenciar. E eu ficava, até na roupa que eu vestia, ela queria dar palpite, sabe? E aquilo me deixava com muita raiva, porque quem é ela, né, pra achar que pode dar palpites na minha vida. Então, assim, lá pela pré-adolescência, que já começou o meu inferno, né, eu tinha essa coisa de me sentir muito presa, sabe? De me sentir muito sufocada, de todo mundo se intrometer na minha vida, de não me sentir livre para fazer as coisas. Parece que qualquer coisa que eu fosse fazer, a culpa seria minha. Então eu cresci muito com essa sensação de prisão. E essa sensação de prisão meio que me acompanha até hoje, sabe? É uma coisa que eu tô trabalhando. E então eu vou parando o vídeo por aqui. Por que eu tô fazendo esse vídeo? Uma terapia, sabe? Sabe aquele momento que você sente vontade, assim, de gritar, sabe? De você falar pro mundo todo a sua versão, assim, de como você se sentia. Porque é o seguinte, se eu não falar a minha versão, vai ficar a versão deles, né? E qual é a versão deles? A versão é que eu tô imaginando tudo isso, né? Que na verdade eu fui tratada como princesa e que isso nunca aconteceu, né? Ou seja, que a culpa dos meus problemas são... Eu sou a culpada, é simplesmente eu e ponto final, e eles não têm nada a ver com isso.